Pra você, um cara recém-chegado no G3, Peraí, só terminar. opinar musicalmente, assim. Então, eu não tive esse problema, Não cara. teve? Porque me deram liberdade. Principalmente Isso, o Walter esse aí e eu o queria Juninho, saber. que assim, que eu falei... Se você teve essa liberdade. Todo mundo nisso. tinha liberdade de falar. Legal. Às vezes você não... Assim, tá legal, a gente entendeu a ideia, mas uma maioria decidiu isso. Aquilo que eu falei. Nunca teve uma... Deixa eu tentar lembrar aqui, tipo... Assim, nesse sentido de, óbvio, tiveram coisas que a gente decidiu, que tinha uma liderança de decidir, acabou e é isso, entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente foi sair da gravadora, da Gospel Records, a gente decidiu os 5, entendeu? A gente sentou, a gente conversou muito, a gente não queria que de repente um não concordou, mas a gente sentava e, explicava o porquê. Então, até a pessoa, às vezes, que não tinha entendido muito bem ou não concordado tanto, poxa, mas realmente isso aqui vai valer a pena, entendeu? Até. A gente chegou ao ponto de abrir mão do nome. A gente ia abrir mão do nome do G3 para poder sair da Gospel Records. Nossa, caramba! Deus. Porque o nome não era nosso na época. Deu um outro rolo lá. Era nosso, mas foi um rolo lá, negócio lá, e a gente lutou muito e tal. E na época a gente até pensou em abrir mão do nome para poder sair da gravadora, porque não queriam liberar, porque o negócio estava preso à gravadora. Depois liberou, a gente foi lá e Deus fez um milagre, assim. Foi oração mesmo, cara. Oração, Deus abriu a porta, tocou no coração mesmo, assim, foi muito doido. É uma outra história, talvez o Juninho possa até contar isso para vocês bem melhor. Não que eu não saiba, eu sei, mas eu acho que, tipo, pela responsabilidade dele ser o líder da banda, e eu nem sou do G3 mais, mas eu estou contando uma situação da minha época, a gente começou... Eu lembro que a gente foi tocar em alguns eventos, inclusive um deles em São Paulo, numa igreja, lá em São Paulo, que eu não estou em São Paulo aqui, né? Na cidade, e a gente começar a pensar em nome, veio V6, a gente queria mudar aí versículos, começar a pensar em ideias para não tirar o G3, V3, para não Tinha tirar... a ver ainda com a oficina ali, né? A gente está falando coisa de um mês isso. Essa loucura toda rolou um mês, assim. Mas então, assim, a gente nunca teve essa discussão em coisas muito sérias. A gente sempre apoiou um ao outro, tá ligado? A gente sempre teve muito junto. Nesse lance do CD acústico, a gente pensou, cada um trouxe a sua ideia, mas no fundo a gente, mesmo quem não... Tinha gente que era 100% na ideia, tinha gente que era 50%, mas a gente juntava tudo, não, é pelo bem do projeto, da banda, do trabalho, então vamos fazer. E foi esse lance com o acústico. A gente nunca teve... Eu falo da minha época, tá? Enquanto eu estive lá, eu posso falar do que eu vivi, porque eu sempre tive voz ativa, assim como todos os outros 5. Quando eu falo 5 é porque o Ivan fazia parte disso também. O empresário sempre foi voz ativa. Ele era o 6º G3, como era o 5º Beatle lá, o George Martin lá. A gente nunca teve esse lance tipo... não concorda, dane-se. Não, a gente sempre sentava, conversava, tentava explicar. Então a gente sempre fez pelo bem comum da banda. O acústico foi uma ideia que a gente abraçou e poderia ter dado muito errado. Né? Sim. Tanto que quando a gente gravou o acústico... essa é uma parte de bastidor. Eu vi até o Valtão uma época aí falando isso num outro podcast, numa entrevista, não há tanto tempo atrás, porque a galera talvez não saiba disso, mas a direção da gravadora da Gospel Records na época, eles não apoiaram o nosso CD. Quando eles ouviram a matriz pronta, porque estava vindo do Indiferença, estou falando do acústico de estúdio, o primeiro, a capinha do microfone lá. Eles ouviram, e o diretor da gravadora, que é um cara bem conhecido, que eu não vou falar hoje aqui, acho que não tem motivo, mas um cara bem conhecido. Não, mas fica à vontade. Músico, toca bateria e tal. Ele, mas assim, não, é brother, é amigo, mas é real. Ele falou pra gente, falou assim, cara, é muito ruim, isso não vai vender nada. Cara, que disco é esse vocês fizeram? E tipo, na época, se não me falha a memória, lançavam assim 10 mil cópias de um CD, né? E o G3 tinha vendido bem o Indiferença, tal. Bem que eu falo assim, foi um CD que começou a despontar em relação ao Nada é Tão Novo. Tinha vendido bem. Aí fizeram, sei lá, era para fazer 10 mil cópias. Os caras fizeram tipo 3 mil. Vai demorar um mês para vender. Em uma semana vendeu tudo, os caras ficaram desesperados, tiveram que correr atrás. Tipo, explodiu. Estourou o negócio. Então, assim, só que a gente correu risco. No fim, vendeu quanto? Cara, eu não sei, mano, mas eu não tenho os meus discos de ouro lá em casa, nem do acústico, nem do acústico ao vivo, porque nunca deram pra gente, pra ninguém da banda, né? A gente nunca ganhou isso. Mas, cara, eu tenho certeza comigo que o acústico de estúdio vendeu, se contar no total, as piratarias, tudo, vendeu umas 500 mil cópias e o ao vivo vendeu 1 milhão, cara. Eu tenho certeza disso. Nossa, cara. Deu muito, mano. Todo mundo tinha, velho. Todo mundo tinha isso. Porque os assembleianos, que era... A gente tem que ser... É uma realidade, não sei se hoje é assim, porque a gente tem muita comunidade. Mas a gente está falando da metade para o final dos anos 90.
a Assembleia era a igreja mais forte que tinha no Brasil. Sim, em relação de longe. Inclusive os jovens. A gente falava tanto, mas a grande juventude que ia para os eventos também eles estavam na Inclusive Assembleia. a maior fatia do gospel hoje, que é o... 60% é o pentecostal. É o pentecostal. pentecostal. Então, assim, essa galera começou a ouvir a gente. A galera gostava de ouvir, mas muitas vezes era proibida pelo fato da religiosidade, que isso, graças a Deus, foi mostrado que não tem nada a ver com o ministério. A gente começou a cantar de domingo, Oficina G3. Uai. Pois é. Nossa, fugiu a música. A que mais cantava mais ficou mais... Autor da Vida? Não, Autor da Vida vive buscando, né? Veio buscando. Não, essa não. Foi mas do acústico, tá falando? Do acústico? Espelhos Mágicos, Deus Eterno... Deus Eterno. E essa música é antiga. Essa aí tocava... Deus Eterno... E Deus Eterno é do disco Nadetão Novo. Mas tocava de domingo, cara. Então, só que aí o acústico... Deus, tu és o meu... Era Rompendo em Fé, depois depois era... Foi domingo, Sabe né, que era uma coisa muito legal? Não que Deus Eterno tivesse tocado. Foi a música que mais tocou do G3 no Nadetão Novo. Foi o grande hit do G3. Mas o G3 era muito... bairro ainda, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, o G3, por mais que a galera não aceite isso, o público fala, hoje eles conhecem, mas naquela época eu sei porque eu estava lá dentro, estava no meio, não na banda, mas eu estava dentro, meu primo estava dentro da igreja, a gente estava o tempo todo junto. As bandas eram muito, porque nem no Nordeste, pouquíssimas pessoas sabiam que era G3, Resgate, quem era Cats Barneia, era uma coisa, o Brasil muito grande, São Paulo, as igrejas estavam crescendo. Foram bandas que foram acontecendo com aquele boom do gospel no Brasil e a igreja, na época, Renascer, queira ou não, goste ou não, ela foi a grande propulsora disso aí pro mercado gospel. Musicalmente, ela musicalmente, explodiu tudo. O reggae, o funk, o DJ Alpiste estourando com hip hop. Até porque eles tocavam de tudo, né? Você entendeu? E tinha qualidade. Você pegava o G3, pegava o Resgate, pegava o Cats Barnett. Todo mundo tocava músico muito, bom, cantava todo mundo muito, tocava, né? faziam letras boas, entendeu? Então, tudo isso era... Só que no acústico ao vivo, no acústico a gente começou a mostrar a nossa cara para o resto do Brasil. No acústico ao vivo, a gente explodiu realmente para esse público. Só que foi no tempo que a MK olhou para a gente e era a maior gravadora do mercado no Brasil durante ficou uns anos, abriu o olho para a gente e veio atrás da gente para querer levar a gente para a gravadora. Aí, ali no tempo, aí a gente explodiu, tipo assim, aí a gente virou realmente uma banda... A banda mais conhecida, porque eu até comentei esses dias, foi assim, na época a Cassiane talvez fosse a cantora mais famosa, tinha outras lá, tipo Cristina Mel, que eram cantoras que sempre foram muito conhecidas naquela época lá, sei lá, outro. O Kleber Lucas estava começando também ainda, não estava tão forte e tal. Mas o G3, o Catedral tinha saído para ir para uma gravadora que não era cristã, mas continuava sendo a banda gospel, que é aquele rolo todo que deu lá, mas era uma banda gospel. Mas assim, dentro do mercado, se você parar, naquela época, se você parasse e perguntasse, a Oficina G3 era a banda mais tocada, era a banda mais conhecida do Brasil. Entre 2000 até 2003 ali. Aí